Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Java Básico. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de condição. O que é uma estrutura de condição? Basicamente, ela está presente em todas as linguagens que eu conheço, tá? É também conhecida como estrutura de seleção e ela serve para determinar uma ação dependendo do resultado de um teste, ok? É como no nosso dia a dia. Eu quero tomar alguma coisa, eu vou comprar, sei lá, uma Coca-Cola. Chego lá na mercearia, tio, quero uma Coca-Cola. Ele vira para mim, não tem Coca-Cola. E aí eu na hora penso comigo, não tem Coca-Cola, então eu vou pedir o quê? Eu vou pedir Fanta uva, Fanta laranja, por exemplo, vou pedir um Guaraná. Então, é para isso que a gente trabalha com esse tipo de estrutura. Por isso que eu digo, serve para determinar uma ação dependendo do resultado de um teste. Nosso teste foi, tem Coca-Cola? Não, não tem. Então, eu tomei uma decisão. Por isso, essas estruturas, elas também funcionam como um fluxo de controle. A expressão de controle, ela é processada e transformada sempre no valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. É como o nosso exemplo. Tem refrigerante X? Eu vou responder true ou false. Eu vou fazer uma verificação e vou ter como resultado true ou false. E funciona bem parecido com o nosso pensamento de tomada de decisão simples, que é o que eu acabei de dar como exemplo, certo? A condição simples, ela basicamente é a forma mais simples que a gente consegue imaginar no nosso dia a dia e é uma estrutura extremamente simples. Que é algo assim, mais ou menos. Se algo for desse jeito, eu faço tal coisa. Caso contrário, eu faço outra coisa. Então, é exatamente como eu falei para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês usando uma ferramenta de diagrama. E essa ferramenta aqui de diagrama, ela é bem legal, é o Asta. O Asta tem uma versão que é o Unity. E eu vou criar aqui um diagrama de atividade, certo? Então, eu vou colocar aqui uma condição. Na verdade, eu vou começar aqui, meu fluxo começa aqui. Aqui eu vou colocar uma condição. Aqui eu vou, aliás, não a condição, vou colocar a situação, que é comprar refrigerante. Ok? Deixa eu aumentar aqui. O meu fluxo se inicia, eu cheguei na mercearia e vou comprar um refrigerante. Vou fazer o seguinte, comprar refrigerante, vou colocar aqui comprar refrigerante de cola. Não me interessa muito qual seja o refrigerante, desde que ele seja de cola. E aí, o que vai acontecer? Vai existir uma condição para eu comprar esse refrigerante, certo? Aqui na UML, que é uma disciplina que eu não sei se vocês já estudaram, aqui na UML todo fluxo de condição ele é representado por esse losango. Esse losango aí ele representa justamente uma estrutura de condição. E aí o que vai acontecer? Eu vou somente colocar uma notazinha dizendo assim, existe refrigerante de cola. Vou colocar uma notazinha bem pequenininha aqui no lado, só para que seja entendido o que esse fluxo aqui tá fazendo. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar dois passos. O primeiro é caso exista. Então, primeiro é a situação verdadeira. Então, se a situação for verdadeira, o que eu faço? Eu faço a solicitação, eu compro. Compro o refrigerante. Posso colocar uma anotação aqui também?
Pode. Você pode colocar uma anotação do mesmo jeito, descrevendo que aqui é o teu fluxo de decisão correta, tá? E aí, no nosso caso, para que a nossa condição seja uma condição simples e não fique verificando nada, nós vamos dizer aqui que se não existir, nós não iremos comprar. Ok? Então, nós vamos pegar aqui e ligar. Esse é o caso do não. E o nosso fluxo ele vai se encerrar bem bonitinho. Aqui. Para você que nunca viu o ML ou para você que está vendo o ML, a bolinha toda preta, ela significa o começo e a bolinha branca com um ponto preto significa o fim, ok? Aqui é o início, eu vou comprar um refrigerante qualquer, eu faço a pergunta, existe refrigerante de cola? E aí ele vai me devolver, sim, existe, então eu compro. Não, não existe, então não compro. Certo? Vejam que isso daí seria essa condição bem simples aqui. Se a condição de teste, eu faço algo. Se não, eu faço outra coisa. O se, em Java, a gente usa o if. E o se não é o else. Então, vamos pegar essa condição aqui e nós vamos colocar aqui no NetBeans, ok? Então, vamos lá. Eu vou criar um projeto. Vou aqui nesse botãozinho, escolho Java. Vou colocar a aplicação Java, próximo. Vou colocar aqui o nome do meu projeto como condicional, vou desmarcar, criar a classe principal, vou finalizar. Desobedecendo toda a conversa que nós tivemos sobre pacotes, eu vou criar aqui no pacote principal uma condição simples. Vou colocar aqui comprar refrigerante. E de novo, ignorando tudo que nós estudamos sobre pacotes, eu vou deixar esse cara aqui no pacote principal, ok? Então vamos lá. Vou expandir a tela com Shift ESC. Vou criar o método main usando o PSVM e depois a tecla Tab. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um booleano só para o nosso controle, tá bom? Vou criar um booleano que eu vou chamar de existe refrigerante. E vou colocar ele como verdadeiro. Então vamos lá. De que o meu programa ele vai verificar se existe refrigerante ou não. Então, a título de exemplo, eu vou usar essa variável aqui para controle, tá bom? No futuro a gente pode fazer outras brincadeiras e ver como é que funciona isso realmente utilizando outras estruturas, como métodos, por exemplo. A gente vai ver isso quando a gente estiver vendo principalmente banco de dados. A gente vai fazer uma consulta para poder validar uma condição. Então vamos lá. Se existe refrigerante, então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou falar assim, ó. Ok, vou comprar. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, ok, obrigado, mas eu vou procurar em outro lugar. Pronto, para que a gente possa ver como é que essa estrutura está funcionando direitinho. Então vejam, aqui no meu if eu faço um teste lógico, certo? Esse teste lógico vai me devolver verdadeiro ou falso. No nosso caso aqui vai devolver verdadeiro porque eu setei para devolver verdadeiro. E baseado nesse resultado eu vou fazer alguma coisa. Então, se for verdadeiro eu faço algo, quer dizer que eu vou comprar. Se não, eu vou dizer que eu vou em outro lugar, tá? Vamos rodar esse carinha aqui, Ctrl S para salvar,
Shift ESC para diminuir a tela e vou usar o Shift F6 para executar essa classe. Ah, Cândido, eu estou enrolado aqui com o atalho. Como é que eu faço para diminuir essa janela sem o Shift ESC? Você pode vir dar 2 cliques aqui na aba, tá? Esses 2 cliques vão fazer exatamente o que o Shift ESC faz. 2 cliques para ampliar, 2 cliques para diminuir. Para executar, você pode clicar em qualquer área, em particular na área branca da classe, botão direito. Você vem aqui, ó, executar arquivo. Ou você usa o Shift F6, ok? Eu vou usar o Shift F6. E aqui na área de saída vai me ser apresentado o resultado desse meu teste lógico, certo? Está dizendo que eu vou comprar, porque aqui está setado como true. Agora eu vou colocar como false, ok? E a partir do momento que eu colocar como false, ele já vai me dizer que eu vou comprar em outro lugar. Por quê? Verificou que essa condição é falsa, então ele já entrou no fluxo de negação do senão. Certo? Muito bem. Vamos continuar com a nossa aula. A condição composta, ela encadeia outras verificações condicionais dentro de uma estrutura de condição. Então, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o Asta. Eu vou criar outro diagrama de atividade, tá? E esse diagrama de atividade, eu vou dizer que é um realiza saque. Lá no meu banco, realizar um saque, certo? E vou tirar toda aquela questão de coloca tua senha, coloca tua digital, etc. Eu quero realizar um saque. E aqui eu vou dizer para o meu softwarezinho lá que eu estou solicitando um saque. Então, estou pedindo para que meu autorizador financeiro me libere um saque, certo? Todo saque tem um valor, tá bom, pessoal? Então, fica implícito que quando eu estou solicitando um saque, eu já estou passando um valor qualquer aqui para o programa, ok? Ao solicitar um saque, eu vou precisar fazer uma verificação se o cliente tem saldo que permita esse saque. Então, como é que eu faço isso? Através de uma condição. Qual é a condição, Cândido? A condição é o seguinte: o valor do saque precisa ser menor ou igual ao saldo de conta. Essa é a minha condição para que eu possa efetuar um saque, para que meu autorizador me libere esse saque. Se o valor do saque for menor ou igual ao saldo de conta, então o que eu vou fazer? Eu vou permitir o saque, certo? Eu vou fazer a minha rotina e eu vou permitir o saque. Se não, se esse valor do saque for maior ao meu saldo de conta, o que o banco vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é verificar se eu tenho cheque especial. Verificar se o cliente possui cheque especial. Se o cliente possui cheque especial, o que vai acontecer? Ele vai tentar verificar se existe a possibilidade do saque. Então vamos lá. Eu vou colocar uma outra condição aqui, que é justamente de verificar se o cliente tem cheque especial. Se o cliente tiver cheque especial, ele vai fazer uma outra verificação. Ele vai verificar se o valor do cheque especial, na verdade, você vai verificar, pessoal, se o valor do cheque mais o saldo de conta, mais saldo de conta, é maior
ou igual ao valor do saque. Tá? É isso que ele vai fazer. Aí, se for, o que ele vai fazer? Aqui eu tenho outro condicional. Sempre eu coloco na frente da condicional, eu sempre vou pôr a rotina que eu vou estar executando, ok? A atividade que eu vou executar. Então, se o valor do cheque for maior, eu vou permitir que esse carinha faça o saque. E aí eu vou finalizar essa minha atividade aqui de saque. Se o cliente não possui um cheque especial, ou se o valor do cheque mais o saldo de conta não for maior ou igual ao valor do saque, então eu também vou finalizar, tá? Fazendo o quê? Negando o saque, tá? Então eu vou colocar bem aqui, negar o saque. Também vou pôr bem aqui, aí ficou feio pra caramba, Cândido, como é que eu faço para ajeitar isso? Você vai pegar no meio aqui no asta e vai deixar numa posição bonitinha, ó, e vai fazer essa torção. A mesma coisa a gente vai aplicar aqui. Se o cara não tem saldo de jeito nenhum, nem com cheque especial, eu nego e finalizo meu caso de uso. Então vejam, aqui simplesmente nós temos um fluxo de realização de saque do lado do autorizador financeiro. Vamos fazer esse exemplo em Java, porque nesse exemplo nós vamos estudar aqui essa condição composta. O que é condição composta? É um fluxo de condição dentro de outro fluxo de condição, ok? Então vamos lá. Vou criar uma classe aqui, realiza saque. Ok. Vou ampliar minha janela. Vou criar o método main. E vou fazer o seguinte, eu vou criar um boolean. Tá? Esse meu boolean aqui é cheque especial. Vou colocar aqui cliente possui cheque especial. Vou colocar como true por enquanto, tá bom? Vou precisar colocar uma quantia de dinheiro na conta do cliente. Eu podia aqui utilizar double, eu podia utilizar float. Eu vou utilizar int, pessoal, por um motivo puramente pedagógico, tá bom? Só por isso. Mas o correto é você usar no mínimo double para esse tipo de campo. Vou colocar aqui saldo conta. Vou colocar aqui que o saldo conta é de R$100. E eu vou também colocar o saldo de cheque especial. O saldo de cheque especial ele vai sendo consumido, né? Então vamos lá. E aqui eu vou colocar também o valor solicitado. Int valor solicitado. Eu vou dizer que esse carinha aqui ele vai solicitar R$150. Ou melhor, ele vai solicitar R$300 lá no saque. 300. Então, como vocês viram aqui no nosso astar, quando eu solicito um saque, a primeira coisa que ele vai ver é se o valor do saque é menor ou igual ao saldo em conta. Vocês se lembram lá dos operadores? É agora que eles vão entrar. Então, se o valor solicitado for menor ou igual, tá? E aí a gente tem que juntar esse carinha aqui, certo? Se ele for menor ou igual que o saldo de conta, então eu vou permitir o saque. Por enquanto, a gente não vai fazer nada além disso, eu só vou escrever
liberado o saque. Se esse valor solicitado for maior do que o saldo de conta, então ele vai precisar ver se tem cheque especial. Se o cliente possui cheque especial, então ele vai fazer alguma coisa. Se o cliente não possui cheque especial e o saldo de conta já foi, e o valor solicitado for maior do que o saldo de conta, ele já vai dizer de cara que, infelizmente, não foi possível realizar o saque. Motivo: saldo insuficiente. Se o cliente possui cheque especial, o que ele vai ver? Ele vai verificar se o valor solicitado ele é menor ou igual do que o valor de saldo de conta mais o saldo do cheque especial. É a mesma coisa que nós colocamos aqui, só que invertido, né? Então, se o valor do cheque mais saldo é maior ou igual ao valor do saque. Então, eu vou fazer aqui. Se o valor solicitado for menor ou igual, e aí eu vou ter que abrir um parênteses aqui porque eu vou fazer uma soma, já vou fazer um valor total. Saldo de cheque especial mais saldo de conta. Se for, né, ele vai poder dizer que foi liberado o saque. Caso contrário, eu vou dizer que não foi permitido, não foi autorizado esse saque. Então vejam, observem bem, eu tenho uma instrução de condição dentro de outra. Eu vou tendo várias instruções de condição. E a partir daí eu consigo montar meu fluxo de decisão. Eu vou autorizar ou não, eu vou liberar ou não um saque de um cliente. Vamos executar aqui e vamos ver o que o sistema vai responder. Vai responder que não tem saldo suficiente, porque ele pediu 300. Ele só tem 100 na conta e só tem 100 de saldo de cheque especial. Então ele não vai poder fazer isso. Vamos aqui colocar 200, que é o limite. Ele vai dizer que foi liberado. Agora, se ele pedir 200 e ele não tiver cheque especial, ele não vai conseguir de cara fazer esse saque, né? Porque o que vai acontecer? Eu venho aqui, o valor solicitado ele é maior do que o saldo de conta. Eu vou entrar aqui para ver se o cliente possui cheque especial. Não possui, então pronto, certo? Então aqui é mais um exemplo das estruturas de decondição. Vocês acabaram de ver a condição composta. E também, além da condição composta, existe o se não se, que ele complementa o nosso fluxo de decisão. Ele permite que sejam criadas várias condições até que uma seja atendida, né? Então, como é que é o se não se? É um else if. Você começa com if, depois você vai colocando else if até testar todas as condições, e se nenhuma delas for atendida, você dá um else e escreve alguma coisa. Eu vou criar aqui um exemplo de se não se com calculadora, tá? Vou criar aqui uma classe chamada calculadora simples, calculadora operações simples, tá? E aqui a gente só vai verificar, pessoal, o sinal. É só para mostrar para vocês onde é que o se não se entraria. Eu vou colocar aqui um string operação. Vou dizer que essa operação aqui é uma operação qualquer, tá bom? Então o que eu vou fazer? Se operação ponto equals, lembrem que não podemos fazer igual a igual. String a gente trabalha com equals. Se a operação for de adição,
Aí o que vai acontecer? Eu posso copiar esse cara aqui. Eu vou copiar. E aí, ao invés de fazer um if de novo, para o meu caso de subtração, eu irei fazer um else if, ok? Por que eu vou fazer um else if, Cândido? Isso, inclusive, é uma melhoria de código, tá? Eu vou fazer um else if porque a minha variável de operação já está na memória sendo varrida, sendo validada. Se eu criar um if de novo, eu vou recolocar esse cara lá no apontamento de memória e reconferir ele. Então, eu vou continuar com else if, tá? Vou colocar as 4 operações aqui. Divisão. Vou colocar aqui multiplicação. E o que acontece? A minha calculadora é uma calculadora de operações simples. Mais, menos, divisão, multiplicação. Se nada dessas condições, se nenhuma delas for satisfeita, então o que eu vou fazer? Vou dar um else aqui e vou escrever o seguinte: operação não identificada. Tá? Isso vai me permitir que simplesmente eu consiga trabalhar o meu fluxo para o meu sistema não cair numa exceção, por exemplo. Vai que o louco, eu digo assim, me diz o que eu tenho que fazer com esses dois números. Aí o cara coloca assim, 3. O cara coloca forquilha. Aí o que o meu sistema vai fazer? Se ele não tivesse esse tipo de tratamento, ele não ia conseguir fazer nada. Talvez ele até entrasse numa exceção da vida e travasse o sistema. Então assim não, vou executar com Shift F6 e ele não identificou a operação. Quando eu coloco uma operação conhecida, ele vai começar a fazer a parte dele, ele vai começar a identificar e vai conseguir trabalhar em cima daquela operação. Certo, pessoal? Muito bem. E é claro, como não poderia deixar de faltar, aqui nesse PDF que vocês podem baixar através desse link aí embaixo do vídeo, tá? Esse link aí embaixo do vídeo vai para a aula no meu site. Lá embaixo, depois da área do vídeo, tem a parte de download. Você pode baixar este PDF dessa apresentação lá. E você vai poder ver os exercícios que tem lá. Esses exercícios aqui, num total de 10, eles vão ser apresentados em um vídeo. Eu vou fazer um vídeo trabalhando em cima desse exercício aqui. Então, a próxima aula que vocês verem disponível logo após estruturas de condição vai se chamar estruturas de condição traço correção de exercício. O exercício está nesse PDF, tá bom? Bem, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por me acompanhar em mais uma aula. Um abração e fiquem com Deus.